Olá! Vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, é com muita alegria que em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Olá, amigos! Mais uma vez aqui juntos, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa que tem os seus trabalhos doutrinários sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30 e nas quartas-feiras, aqui nesse formato no canal e também de forma presencial, das 19 às 20 horas. Então, quem estiver passando por perto e quiser conhecer a casa, será um prazer recebê-los. Então, vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, e nos encontramos no capítulo 9, que tem o título Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E dentro do capítulo 9, nós estamos no item que trata dos anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. E hoje nós alcançamos a pergunta número 499. Quem está chegando aqui agora, quiser se inteirar, vai lá nos vídeos anteriores para ver as outras perguntas. Então, pergunta 499 que Kardec fez aos espíritos. O espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não há nenhuma circunstância em que, sem abandoná-lo, o perca de vista? Então, sempre o espírito protetor está junto ao seu protegido, não há nenhum momento, nenhuma horinha sequer, que ele o perca de vista. Poxa, nem na hora que eu vou no banheiro, na hora que eu estou fazendo algumas coisas que eu não gostaria que ninguém... Ele está sempre por perto? Essa é a pergunta de Kardec. Resposta dos espíritos. Há circunstâncias em que a presença do espírito protetor não é necessária junto ao seu protegido. Isso nós já vimos também. Já foi dito nas respostas anteriores que tem situações em que o espírito protetor não está no mesmo local que o protegido. Pode estar até em um mundo diferente. Ele pode até habitar mundos diferentes do que o seu protegido. O que não o impede de estar exercendo esse papel, essa missão. Então, há circunstâncias, ou seja, existem ocasiões em que a presença do espírito protetor não é necessária junto ao seu protegido. Ok? Lembrando, eu sempre gosto de falar aqui, que a tradução do Livro dos Espíritos que eu leio para vocês aqui é a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda. De casa, vocês seguem aí com a tradução que vocês tiverem. Então, vamos lá? A pergunta número 500 do Livro dos Espíritos. Há um momento em que o espírito não tem mais necessidade do anjo da guarda? Será que vai chegar um momento específico em que eu não vou precisar mais de ter um anjo da guarda? Essa é a pergunta que Kardec quer saber. Resposta dos espíritos. Sim, há um momento em que, na nossa trajetória, enquanto espírito imortais que somos, nessa jornada nossa de aprendizado, chega um momento em que nós não necessitaremos mais dessa condução, dessa proteção, desse apoio desses amigos que assumem
esse lugar, esse papel de nos conduzir, de nos ensinar. Assim como chega um momento em que um aluno, em que um educando, um estudante, ele chega a dar cumprimento ao seu aprendizado e não necessita mais de um mestre. Agora ele vai seguir a sua jornada de ter acesso ao conhecimento, a construir o seu conhecimento agora de forma individual, sozinho. Então, chegará o momento em que nós chegaremos a essa condição de não ter mais necessidade desse acompanhamento, desse alguém que zele mais diretamente por nós, que esteja ali do nosso lado, nos protegendo, caminhando conosco, a fim de nos inspirar, a fim de nos auxiliar, para que nós possamos dar passos na nossa jornada, na nossa caminhada evolutiva. Só que os espíritos dão uma informação importante aí. Entretanto, isso não acontece na Terra. Então, não é nesse momento ainda de evolução que nós nos encontramos, no período que ainda o nosso planeta Terra está, que tem espíritos que já têm essa condição de... né? E ele está falando na Terra. Ele não está dizendo encarnado. Então, ele está dizendo que ainda na condição que nós nos encontramos, o nosso planeta está numa condição evolutiva, os espíritos que estão aqui ainda necessitam desse acompanhamento, ainda necessitam desse auxílio, né? Porque, afinal de contas, nós ainda, na grande maioria do planeta Terra, ainda são espíritos de terceira ordem, espíritos ainda imperfeitos, espíritos em aprendizado. Então, necessitamos ainda desse amparo, desse auxílio, dessa condução para nos auxiliar nesse processo, nos auxiliar nesse momento da nossa jornada, da nossa estrada, do nosso momento evolutivo. Mas certamente, através do nosso trabalho, da nossa ampliação de consciência, dos vários aprendizados que nós já temos de outras experiências e teremos ainda nas diversas encarnações que ainda teremos, que nós sim, certamente chegaremos nesse lugar, chegaremos nessa condição de não mais precisar desse amparo, desse auxílio, dessa condução. Prosseguindo, Kardec vai continuar na pergunta 501. Por que a ação dos espíritos sobre a nossa existência é oculta e por que, quando nos protegem, não o fazem de uma maneira ostensiva? É a pergunta que sempre as pessoas fazem, né? Já que tanta gente duvida, já que tanta gente não acredita, por que os espíritos não fazem, não aparecem, não se manifestam, não têm a sua forma de atuar muito mais ostensiva, provando que eles existem, que eles estão aqui? Seria mais ou menos por essa linha. Então, o que Kardec quer saber é por que a ação desses espíritos que cuidam de nós, que zelam pelo nosso aprendizado, que zelam pela nossa caminhada, que estão por amor nos guiando, porque essa ação ela não é mais ostensiva, porque ela é oculta, porque nós às vezes nem percebemos o quanto estamos sendo auxiliados. Isso não poderia ser de uma forma mais ostensiva para mostrar o que eles estão fazendo? Vamos à resposta dos espíritos. Se contassem com o seu apoio, não agiriam por si mesmo e o seu espírito
não progrediria. Para que possa avançar, falta-lhe a experiência e é preciso, muitas vezes, que a adquira às próprias custas. É necessário que exercite as suas forças, sem isso seria como uma criança a quem não se deixa andar sozinha. A ação dos espíritos que os querem bem é sempre de forma a deixar-lhes o livre-arbítrio, pois se não tiverem responsabilidade, não avançarão no caminho que deve conduzi-los a Deus. O homem, não vendo quem o ampara, entrega-se às suas próprias forças. Seu guia, no entanto, vela por ele e o adverte do perigo sempre que necessário. O que é que os espíritos estão querendo dizer com isso? Eles estão nos auxiliando, mas eles não tiram de nós a responsabilidade. Eles não tiram de nós a capacidade do exercício do livre-arbítrio, de fazer as nossas escolhas. E se nós o tempo inteiro estivéssemos percebendo o auxílio que eles nos dão em diversas situações desafiadoras para nós, isso baixaria a nossa guarda, isso deixaria a gente mais quieto. Diz, não, na hora H, meu anjo guardião vem e resolve isso para mim. E tiraria de nós a autonomia, a direção do nosso processo, a direção, a condução do nosso processo evolutivo. Eles têm a missão de nos guiar, não de fazer por nós. Eles têm a missão de nos conduzir, nos inspirar, mas não de tomar as decisões por nós, de nos impedir, de nos equivocarmos, sempre mostrando qual é o caminho certo. Essa é a nossa parte. Eles vão estar juntos de nós, sempre nos advertindo, nos chamando a atenção, nos levando à reflexão. Mas quem toma a decisão final somos nós. A autonomia, a direção, a condução do nosso processo evolutivo, ela pertence ao Espírito. O Divino, o Criador, ele nos dá esse amparo como crianças, né, que precisam até um determinado momento, mas nós não tiramos nem das nossas crianças a capacidade delas escolherem, delas terem determinada autonomia. Então é assim que os espíritos nos auxiliam. Eles nos inspiram, estão próximos de nós, nos advertem de quando a gente pode ir por um caminho equivocado, nos chamando à reflexão, mas fazem isso de uma forma sutil, para que isso não nos impeça de nós sim atuarmos, agirmos por si mesmo, por uma escolha do Espírito que eu sou, para quando eu avançar, eu avance porque eu estou integrando habilidades, porque eu estou ampliando minha consciência, porque eu estou, através das experiências a que eu estou submetida, eu aprenda e adquira, como diz aqui os Espíritos, às próprias custas aquilo que eu estou conquistando. Então, é necessário que exercite as suas forças. Sem isso, seria como uma criança quem não se deixa andar sozinha, né? Então, a criança só aprende a andar quando a mãe permite que ela comece a engatear, que ela levante, que ela caia. Se ela fica o tempo todo segurando a criança e não solta ela em momento nenhum, ela vai demorar muito mais
para aprender a andar, para ter forças para fazer aquilo sozinho. Então, a ação dos espíritos que querem bem é sempre de forma que os querem bem, é sempre de forma a deixar-lhes o livre-arbítrio. A escolha no final será sempre nossa. Eles vão nos advertir, nos inspirar, nos mostrar o bom caminho, mas na hora da escolha somos nós que vamos ter que tomar a decisão final. Ok, meus amores? Então ficamos aqui com a pergunta 499, 500 e 501 para a nossa reflexão. E na semana que vem, porque nós somos um grupo de estudos, então nós temos que pegar aqui a resposta que os espíritos deram, mergulhar nessas respostas, fazer as nossas reflexões individuais, ver o que é que isso cabe no meu momento agora, na vida atual, no personagem que está atuando, como eu posso aplicar isso nessa experiência que eu estou vivendo agora. Então a gente não tem pressa e a gente vai refletir sobre essas 3 perguntas para que na semana que vem nós possamos dar continuidade com a pergunta número 502, porque é claro que eu espero vocês aqui na semana que vem. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido amigo, amado Senhor, possa sempre encontrar em nossos corações. Beijo no coração de todos e, é claro, até a semana que vem.